Hoje é um dia muito especial para todos nós da Academia Paulista de Medicina. E é especial porque nós estamos recebendo uma pessoa que, além de ser muito querida por todos nós, ela representa o que existe de mais concreto no terreno da ciência reumatológica. A professora Emília é uma figura de grande destaque acadêmico e que, nesse pleito, ingressa na nossa academia e com portas abertas para recebê-la e para ouvi-la hoje, para conhecer muito da experiência que ela nos traz com as suas apresentações, e eu sou testemunha, que são sempre de grande interesse, não apenas pelo conteúdo, também, e muito importante pelo conteúdo, mas pela forma didática como ela apresenta. Ela foi inovadora em tudo que fez da sua passagem pela reumatologia e pela Escola Paulista de Medicina, essa escola tão querida de todos nós. Inovadora na forma como montou suas equipes, como dirigiu os seus programas de ensino e como levou um modelo diferenciado de suporte à pesquisa e ao ensino, não apenas no âmbito da Escola Paulista de Medicina, mas em todo o Brasil. Não há uma parte deste país em que a gente não encontre um ex-aluno, um ex-pesquisador ou alguém que usufruiu do conhecimento da doutora Emília. É um prazer, professora, recebê-la aqui hoje, compartilhar esse momento tão especial da nossa academia, de uma maneira tão singular, né? Usando os mecanismos à distância que nos aproximam, que não nos afastam fisicamente, mas nos aproximam socialmente e permite compartilhar o conhecimento. Muito bem-vinda. Nós vamos ter oportunidade de abraçá-la pessoalmente, mas virtualmente queremos dizer da alegria de tê-la aqui nessa nossa tertúlia, que é uma tradição dessa academia e que hoje fica com mais luz, com mais brilho, graças à sua presença. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Lina Mara. É um enorme prazer, uma honra estar aqui hoje, compartilhando com a senhora esse momento. Falando de uma tertúlia dentro desta academia tão renomada. Muito obrigada pela presença dos colegas que estão aqui nos assistindo. E eu gostaria de dizer primeiro que é muito honrada esse convite que o professor José Luiz me fez, e gostaria então de começar dizendo do nosso primeiro o agradecimento. Muito obrigada. Né? E dizer que esta é uma forma que veio para ficar, esta é uma forma de comunicação à distância, mas que nos faz ver as faces das pessoas, né? E que, infelizmente, não podemos abraçar, os abraços são virtuais, mas são, ainda assim, muito calorosos. Obrigada pela presença, obrigada pela apresentação. Podemos começar falando, então, quando o professor José Luiz me falou, então vou compartilhar aqui a tela. Isso. Obrigada. Me pediram para falar sobre o que é ser médica, falar do exercício profissional, da vida acadêmica e associativa e da nossa experiência. E eu senti-me muito honrada em ser a pessoa falar sobre o que é ser médica e ter esta atividade. Mas eu vou começar falando um pouquinho da própria academia e agradecendo aqui em público aos livros que o acadêmico, o Dr. Hélio Begliomini, nos ofertou sobre os presidentes da casa, de Luiz Pereira Barreto, que é sobre os presidentes desta academia, e sobre os participantes, os membros desta academia ao longo da sua história. Esta academia, que começou com o nome de Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo, fundada em 1895, e que passou a ser denominada Academia de Medicina de São Paulo em 1954. Em 2004 foi estabelecido, então, 130 cadeiras, né, que cada um com um patrono. E eu me sinto extremamente honrada, agradecida, então, por estar ocupando agora a cadeira 109, cujo patrono é o Antônio Bernardes de Oliveira. Professor Antônio graduou-se na Faculdade de Medicina da USP em 1925
e entrou como titular da sociedade em 1935. Você vê que antigamente se entrava também muito rápido, né? 25 anos depois de formado, já era membro titular dessa sociedade. E com muita honra, digo que ele se mudou para a Escola Paulista de Medicina em 1952. E em 53, junto com os professores Alípio Correia Neto e José Maria de Freitas, fundaram o Departamento de Cirurgia da Escola Paulista de Medicina e também a disciplina de Gastroenterologia Cirúrgica, da qual foi o primeiro professor-chefe, né, desta disciplina. Então, é um prazer uma honra estar ocupando esta cadeira, que já foi, então, de um professor da Escola Paulista também. E, mais recentemente, esta mesma cadeira foi ocupada pelo Dr. Demerval Matos Júnior, mas, infelizmente, ele ficou pouco tempo, ele ficou de abril de 99 de 2019, desculpe, a 2020. Não, 1999, desculpe, 1999 a 2020, ele ocupou essa cadeira e faleceu em fevereiro deste ano, na qual eu estou ocupando, então, esta mesma cadeira. Bom, então, falando da aula propriamente dita, do assunto, o tema a ser abordado, que é ser médica, falar do exercício profissional, da vida acadêmica e associativa. Mas eu acho que isto tudo é uma parte do que é ser médica. Ser médica também não deixa de ser mulher, esposa, mãe e muitas vezes a própria provedora de uma família. Então, acho que nós vamos falar um pouco do quanto é complexo esse papel de médica, né? E do que representa ser, ao mesmo tempo, tudo isto. E, voltando para a história, a primeira mulher a ser formada e exercer a medicina nos Estados Unidos é reconhecida ser a Elizabeth Blackwell, 1849. Então, em 1849, ela se formou e era pioneira, e também foi muito importante porque ela lutou muito para que mais mulheres pudessem entrar na carreira. Ela foi muito proativa nesse sentido, foi também reformista e abolicionista. Mas antes disso, antes de 1849, tem histórias, né, que a gente vê com tristeza que aconteceu. Em 1812, a irlandesa Margaret Buckley teve que se vestir de homem, com o nome de James Miranda Barry, e se formou, então, em Edimburgo, em 1812. Trabalhou no exército inglês como médico, né? Naquela época, não era permitido as médicas se inscreverem, as mulheres se inscreverem em curso de medicina. E uma outra história também é da Henriqueta Faves, que se vestiu de homem e passou a usar o nome de Henrique Faves para cursar medicina na Universidade de Paris no início do século XIX. Em 1824, quando ela estava trabalhando em Cuba, ela foi acusada de fraude e prática ilegal de medicina, porque não poderia ser exercida por uma mulher. Ela deixou Cuba naquela época e, em 1824, passou a exercer medicina junto a uma instituição religiosa católica nos Estados Unidos, posteriormente. A história de mulheres deste século era muito difícil para todas as mulheres de um modo geral, mas para quem queria fazer medicina era praticamente impossível, né, no começo. Várias histórias sobre as mulheres, principalmente das mulheres no Brasil, encontrei aqui nas várias referências, entre elas falando, tem um livro da doutora Ione Capuano, que é acadêmica desta casa, falando das pioneiras médicas do Brasil. A doutora Maria Augusta Generosa Estrela, que se graduou fora do Brasil, né, é a patronesse da cadeira 64 desta academia. E ela é a primeira brasileira formada em medicina, em 1879. E ela só pôde obter o diploma em 1881, quando ela atingiu a maioridade. Mas ela retornou ao Brasil e exerceu a medicina até 1946. Então, ela foi bastante atuante aqui no Brasil.
A segunda mulher e a primeira a se formar no Brasil foi a doutora Rita Lobato Velho Lopes. Ela se formou em 1887 na Faculdade de Medicina da Bahia. Então, ela é a primeira mulher a se formar médica no Brasil. E ela também depois entrou para uma carreira política, né? Exerceu até um certo tempo uma atividade política, depois foi cassada no Estado Novo. 1888, um ano depois, a doutora Ermelinda Lopes de Vasconcelos se formou em medicina agora na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, né? E ela teve uma longa jornada de atividade como ginecologista. Já em 1889, na Faculdade de Medicina, terceira mulher, então Antonieta César Dias também foi, e ela é extremamente precoce, entrou na faculdade aos 15 anos de idade. Falando em São Paulo, as primeiras mulheres a se formarem na universidade, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, foram a doutora Odete Nora Antunes e a Adélia Ferraz Fávero. Eram as duas únicas mulheres na primeira turma da Faculdade de Medicina, em 1918. Quando nós vamos ver a participação das mulheres na vida associativa na Academia de Medicina de São Paulo, nós vemos que das 130 cadeiras, né, como patronos, como patronese, na verdade, nós temos 3 mulheres, né? É lógico que as mulheres que foram homenageadas, tendo uma cadeira aqui, foram aquelas que se destacaram numa época em que realmente era muito difícil ter mulheres médicas e muito mais difícil terem mulheres médicas com destaque. Esta era uma área que se considerava, se não exclusivamente, era muito predominantemente masculina. As 3 patroneses da escola, da Academia de Medicina de São Paulo são a Maria Augusta Estrela, que é a patronesse da cadeira 64, a Carlota Pereira Queiroz, patronesse da cadeira 71, e a Carmen Escobar Pires, da cadeira 112. Grandes mulheres que desde esta época conseguiram se sobressair a ponto de serem, então, as patronesses dessas cadeiras na Academia de Medicina de São Paulo. Eu usei muito deste livro do Dr. Hélio Begliomini, exatamente para procurar por mulheres que ocupassem a cadeira da presidência da Academia de Medicina de São Paulo, ao longo dos seus anos de existência. E encontramos a primeira mulher, foi a 49ª presidente desta academia. De 1951 a 52, foi a patronesse, que era da cadeira 112, então a primeira mulher presidente da academia, ocorreu então na 49ª gestão. E ocupa a cadeira 112, foi ela a terceira mulher a graduar-se na Faculdade de Medicina da USP. A segunda presidente desta academia foi a doutora Marisa Campos Morales Amato, que é graduada em 77, ela foi presidente de 97 a 98 desta academia. E a terceira presidente da academia foi a doutora Ione Capuano, graduada em medicina em 1964 pela Escola Paulista de Medicina, foi a primeira ocupante da cadeira 64 e a terceira mulher, e a última, né, a ocupar a presidência da Academia de Medicina de São Paulo. Então, vemos que as mulheres, de um modo geral, ainda ocupam muito pouco estes cargos mais importantes dentro da academia. Mas falando da participação de mulheres na própria Academia de São Paulo, agora, neste momento, nós temos 11 mulheres entre as 130 cadeiras que são ocupadas nesta academia. Então, são a doutora Marilene Rezende Melo, Yara Sueli Fonseca, Solange Libonati, que entrou agora também, a Leontina de Conceição Margarido, a Lina Mara Batistella, que está aqui conosco, a doutora Mari Souza Carvalho, Ângela Maria de Fonseca, a Ione Capuano, eu,
que entramos eu junto com a doutora Solange esse ano, a Lígia Iverson e a doutora Ceci Mendes Carvalho Lopes. Então, 11 entre 130 representam 8,4% de toda a academia. Então, vemos que as mulheres ocupam pouco cargos e estão pouco presentes nesta academia. Para tentar estimular mais as mulheres, existe uma outra atividade, uma outra associação, chama Associação Brasileira de Mulheres Médicas, que foi fundada em 1960, tem uma diretoria bastante ativa, e eu de público vou agradecer, que a doutora Marilene Rezendo Melo foi uma grande incentivadora que me convidou a vir para esta academia, né? Então, esta Associação Brasileira de Médicas procura incentivar participação feminina. Eu acho que é uma atividade muito importante para que se estimule a categoria, o gênero feminino, as mulheres, a participarem mais das vidas associativas. Mais importante é o papel desta Associação Internacional de Mulheres Médicas. Todos nós sabemos e reconhecemos que no mundo, em outros locais, em outras regiões, ser médica, sendo mulher, é muito mais difícil, mesmo nos dias atuais, infelizmente, né? Seja por problemas religiosos, que não se deixam as mulheres estudarem, problemas culturais, que acham que as mulheres não devem ter esse tipo de atividade, que é masculino ainda, problemas socioeconômicos, as mulheres com menos renda têm menos condições de atingir fazer esse curso, que em geral precisa de mais dedicação e tem um custo mais alto, mas o mundo todo, essa distribuição entre papéis femininos e masculinos na área médica é muito diferente, em alguns lugares gritantemente diferentes, né? Eu vou dizer que não é nem muito longe e não é questão só de questões tão em lugares, em regiões como na África, onde é mais difícil, mas até em países como, por exemplo, no Japão, até há pouco tempo, o número de mulheres médicas era menor do que se esperava. Por quê? Porque, de um modo geral, as mulheres japonesas, pelo menos isso até 15 anos atrás, muitas delas casavam e, depois de casados, faziam um trabalho mais do tipo meio período. E que se achava que, então, fazer medicina para trabalhar meio período seria um desperdício. Então, as próprias não havia um estímulo para que as mulheres fizessem medicina, né? Porque depois vão casar e vão trabalhar só meio período, então é melhor por homens que vão trabalhar o dia inteiro. Quer dizer, existem estas outras diferenças culturais, isso tem cada vez diminuído, mas ainda existem estes preconceitos que dificultam, de certa forma, as mulheres serem médicas ou serem ocuparem mais cargos e mais posições. O objetivo da Associação Brasileira de Mulheres Médicas um dos objetivos é trabalhar e estimular ativamente pela maior participação das médicas nas diretorias executivas de entidades representativas. Então, este é um grande estímulo. Eu vou agradecer, então, mais uma vez por esse estímulo, né? E tem uma grande missão que fala que é cuidar de si para melhor acolher o outro. Eu acho que as mulheres têm essa função de serem acolhedoras, e eu acho que isto implica que também tem que ser cuidada a si mesmo para depois cuidar do outro e acolher o outro. Muito interessante. Vou contar um pouco da minha vida pessoal, porque foi assim que me pediram para fazer também. Eu sou descendente de imigrantes japoneses que vieram e se instalaram no Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira, no estado de São Paulo, é um vale que ainda hoje é um dos menos desenvolvidos, né? Por uma circunstância do destino, eu nasci no Hospital São Paulo. Devo ser a única professora que nasceu dentro do Hospital São Paulo, que é da Escola Paulista de Medicina, por uma condição. Minha mãe tinha perdido, por pós-datismo, uma gestação anterior, uma irmã, e por isso, quando minha tia, que estudava enfermagem no Hospital São Paulo, ela acabou vindo para me ter no hospital. Fui registrada, depois, né, meus pais moravam em Miracatu, que era no Vale do Ribeira, mas desde o começo da minha vida eu tive uma relação com a medicina. Eu tinha uma luxação congênita, então eu desde criança era uma paciente, né? Eu acho que isso também moldou minha vida e minha forma de ver
a medicina. Mas aos 8 anos eu vim para São Paulo ajudar minha tia a cuidar dos primos. Na verdade, eu vim de babá. Você pode imaginar aos 8 anos, fazendo o 2º ano da escola, morando longe com da família. Foi uma fase mais difícil, mas para mim deu a oportunidade de estudar numa escola pública melhor, que é aqui em São Paulo, do que no interior. Bom, comecei a trabalhar como aprendiz num banco, já no colegial, e o meu 3º colegial, numa fase de bastante trabalho, acho que foi a fase que eu mais trabalhei na minha vida, fazia cursinho de manhã, trabalhava no banco à tarde, fazia colegial à noite. Eu mal tinha tempo para respirar. E por isso, o maior acontecimento, a maior alegria foi ter sido aprovada no vestibular de medicina na Escola Paulista de Medicina. Se este foi um momento de maior alegria, foi também a primeira e talvez a única vez em que eu me senti, sofri preconceito por ser mulher. Eu trabalhava no banco de tarde e quando passei em medicina, eu fui pedir para me ser transferida para um trabalho noturno no próprio banco. E o pessoal do RH disse que não poderia porque eu era mulher. Quer dizer, negado o meu pedido por ser mulher, porque à noite no banco só trabalhavam homens. Esse trabalhava numa seção que não se tem mais, né? Que era de fazer tinha um nome lá, de ver os cheques que eram avaliados, né? Os cheques que vinham de dia, então eles só podiam ser avaliados e feito um trabalho noturno. Toda noite tinha gente que trabalhava no banco, que entrava às 6h30, 7 horas e saía meia-noite. Mas como eu era mulher, eu não podia ficar. Então esta foi a única vez que eu me senti realmente relegada por por ser mulher. Mas eu até entendo que naquela época, imagina-se o perigo de sair à noite. Eu acho que isso é uma das coisas que atrapalha a mulher. Não pode sair à noite por ser mulher porque é perigoso, e era isso que se dizia também, né? Então, esta é uma condição que na época eu tive que aceitar. E aí fui estudar durante o dia na Escola Paulista de Medicina, e eu tive que trabalhar à noite e fui para arrumar outros serviços. Trabalhei na secretaria de um colégio público por 3 anos, estudava de dia, trabalhava à noite, e no 4º e no 5º ano trabalhei no banco de sangue do Hospital São Paulo. Aliás, o primeiro conhecimento que eu tive, que travei, com o Dr. José Luiz Gomes do Amaral, que é o nosso presidente, porque na época ele também era bolsista do banco de sangue, só que ele ficava durante a noite para fazer aplicações das transfusões e eu trabalhava fim de semanas para fazer as sorologias dos sangues a serem transfundidos. Depois, no 6º ano, também trabalhei como plantonista acadêmica. Naquela época era permitido o acadêmico, e vários de nossos colegas tinham plantões em hospitais, geralmente da periferia, sob a supervisão de algum médico formado. Mas eu diria que foram períodos que trouxeram bastante aprendizado, mas bastante responsabilidade. Atualmente isso também é muito mais complicado e eu acho que não deveria ser dessa forma mesmo. Em 79 eu casei com um colega médico também, dos quais tive, nesse casamento, 3 filhos, Ricardo, a Lucy, o Fábio, que são a minha maior realização. Como mulher, ter uma família e ter sido mãe foi a maior realização pessoal. Mas, como na vida as coisas também não são do jeito que queremos, em 92 tivemos um divórcio e mais uma função se acrescentou à minha vida, que eu passei a ser a provedora para esta família, né, dos 3 filhos e eu. A vida acadêmica, então, para um resumo da vida pessoal, mas a vida acadêmica começa na hora que nós nos matriculamos para uma pós-graduação, não é? Terminei o doutorado em 1986, mas eu vou dizer quão é importante o apoio de todos, para que possamos fazer. Como mulher, eu estava no 3ª gestação, 3º filho, fazendo o doutorado. E o apoio do professor Dr. Edgar Atra, que foi o primeiro titular da Escola Paulista de Medicina de Reumatologia, foi muito importante. Tenho a ideia de que ele, por 2 vezes, foi corrigir a tese na minha casa.
um orientador que vai para a casa do orientando para corrigir a tese. Isso porque eu estava corrigindo a tese e com filho pequeno, então tinha que, era impossível sair, eu estava dando de mamar, então essa era uma situação que o doutor Edgar muito gentilmente que fez algumas vezes, né? Então, é tão importante isso, e é tão importante que todos nós, mulheres e homens, entendamos que as mulheres, quando têm seus filhos, têm suas prioridades, e que não dá, muitas vezes, para simplesmente deixar tudo para seguir uma carreira. Concurso público, eu entrei em 1986 mesmo, logo depois do meu doutorado. Em 95 fiz a livre docência, e aqui aconteceu a mesma coisa. Uma livre docência numa fase que eu estava já separada com 3 filhos, eu não tinha lá muita intenção ou muito estímulo para fazê-lo pessoalmente. Mas o professor Edgar, que era o chefe da disciplina na época, até falou, olha, mas precisa, como todo mundo vai crescer, você precisa fazer. Ele me estimulou e eu acabei aceitando esse desafio, que é um desafio, você tendo que trabalhar, prover a família, cuidar da família e fazer uma livre docência. Mas, graças a esse estímulo, eu estava pronta com livre docência quando, em 1997, abri o concurso de titular com o falecimento precoce. O doutor Edgar faleceu logo depois da minha livre docência, no mesmo ano, em 95, e o concurso em 97. Quer dizer, se eu não tivesse feito o concurso de livre docência, eu não estaria apta para concorrer para professor titular quando ele faleceu. Então, eu agradeço publicamente, né, em memória, a tudo que o doutor Edgar estimulou para que nós crescêssemos. Em 2005, 2008, fui chefe do Departamento de Medicina, fui a primeira mulher neste cargo. O Departamento de Medicina era mais de homens, né? Na época, o saudoso professor Oswaldo Ramos estava também no departamento, mas que foi o chefe do departamento, e eu comecei desculpa, ele não estava nessa época, mas assim, quando eu comecei a frequentar as reuniões do Departamento de Medicina, em que o professor Oswaldo Ramos era o chefe, eu era a única, e estava indo pela Reumato, porque o professor Edgar me pedia para representar a Reumato, então era a única mulher lá. Por muito tempo foi assim. E quando, em 2005, eu fui a primeira mulher a ser chefe. 2013 e 2014, teve uma eleição para a diretoria do Campus São Paulo, e eu fui a vice da professora Rosana Puccini. 2015 e 2019, eu fui diretora da Escola Paulista de Medicina. Tive a honra de assumir esse cargo, a primeira mulher a assumir como diretora de uma escola tradicional, como a Escola Paulista de Medicina. E eu acho que toda esta minha vida acadêmica, toda essa minha vida, foi possível chegar a esta posição graças ao apoio, ao estímulo de outras pessoas, né? Mas eu acho que para mulheres, se para os homens também, galgar essas posições é um pouco mais complicada, mas para a mulher eu acho que é duplamente complicada, exatamente por causa destas outras atividades que nós não deixamos de fazer. Para tudo isso, não deixei de ser mãe, não deixei de cuidar da família, e atualmente estou sendo avó. Como exercício profissional, junto a tudo isto, fiquei muito tempo como plantonista de clínica médica no pronto-socorro do Hospital do Inampes, que era o Hospital Heliópolis, um hospital muito grande, com bastante movimento. Nesse período, me ajudou muito a formar, a sedimentar os meus conhecimentos de clínica médica, porque lá eu não era reumatologista, eu fazia atendimento dos pacientes na clínica médica, no pronto-socorro, os pacientes internados. E desde 1980 eu também tenho um atendimento no consultório, um atendimento de clínica privada que eu mantenho até hoje. Quanto à vida associativa, fui presidente da Sociedade Paulista de Reumatologia, que existia desde 1953, tinha a minha idade. E em 1990, 91, fui a primeira mulher a exercer a presidência também desta sociedade.
foi bastante gratificante, mas na época a Sociedade Paulista de Reumatologia era uma sociedade relativamente pequena. Em 1999, fui presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, também a primeira mulher a assumir a presidência de uma instituição que existia desde 1949, é uma instituição mais antiga, né? E estas posições de ter sido a primeira mulher a assumir esses cargos, é lógico que me deixou muito satisfeita, mas muito preocupada também, com receio de ser a primeira mulher e não conseguir fazer uma gestão adequada. Ocupei várias posições de várias comissões de título, mas uma da que tenho orgulho é de ter feito a comissão, de ter presidido a comissão de título de especialista em reumatologia de 2008 a 2016 e fui a primeira mulher a assumir esta posição, mas eu acho que fez a grande diferença. Eu vou dizer que para a Sociedade de Reumatologia fez mais diferença eu ter sido presidente da comissão de título, onde fizemos grandes mudanças de como fazer a prova, e isto me deixa muito orgulhosa. Participo de várias atividades, de grupo de estudos latino-americano. Ganhei em 2019 o título de Master of Rheumatology do grupo da Associação Pan-Americana de Liga contra Reumatismo, e do qual muito me orgulho. Mas todas estas atividades concomitantes são bastante trabalhosas também, não é? E aí fica com essa pergunta. De qualquer forma, que nós estamos mostrando, por que as mulheres não ocupam cargo de chefia ou de comando? O que acontece que nós, como mulheres, atualmente somos o maior número, ou quase em muitas faculdades, nós somos 50% ou mais dos alunos de medicina são mulheres, né? E mesmo assim, em geral, tem poucas ocupando cargos mais importantes. E aí as perguntas, por que nós não fazemos isso? Falta de interesse? Mulheres têm menos interesse em ocupar esses cargos? Tem outras prioridades? Eu acho que sim. As mulheres falam, mas isso não é a coisa mais importante, eu tenho que cuidar da família, do filho. Eu acho que essa divisão faz com que este interesse não seja tão prioritário. Falta de condições, isso também. Falta de tempo, sim, porque a atividade múltipla, né, de mãe, trabalho e academia, eu acho que isso nos ocupa muito. Autoconfiança? Talvez, né? Mas eu acho que não é tanto de autoconfiança. Estímulo. Precisamos estimular mais as mulheres. Então, fazem muito bem a associação, existirem formas de se estimular mulheres a procurarem esses cargos, porque acho que, como nós temos outros interesses, outras prioridades, se não somos cobradas ou estimuladas, podemos deixar de pensar em nos inscrever para esses cargos, de nos apresentarmos para estas posições. Falta ambição? Talvez as mulheres sejam menos ambiciosas do que os homens. Isso eu acho que pode acontecer. Comodidade? Algumas vezes, sim. Falta de apoio familiar? Aqui eu pus apoio familiar, mas assim, muitas mulheres são casadas e se sentem um pouco constrangidas, talvez, em falar que vai dedicar mais tempo à vida associativa, mais tempo à profissão ou à academia, e junto ao esposo, à família, né? Então, deixando de ter menos tempo com eles. Se a família for estimular, não, é importante e estimular a participação feminina, eu acho que isso ajuda muito, muito mesmo, né? Então, esse apoio familiar, essa concordância de filhos, e agora eu vou dizer até dos netos, é muito importante para que a gente continue ativa. Portanto, por que as mulheres não ocupam cargo de chefia ou de comando? Eu vou dizer que é multifatorial, né? Mas certamente não é por falta de capacidade, não é? Então, eu acho que, falando sobre o papel da mulher médica em todas as suas atividades, temos que falar também da necessidade de vários estímulos e da compreensão de situações mais específicas. Uma mãe que amamenta certamente não poderá se dedicar de corpo e alma a outra atividade neste período.
Isto está mudando, os casais mais modernos, mais recentes, os maridos, os homens participam muito mais ativamente na condução da casa, nos trabalhos domésticos, na criação dos filhos. Eu acho que isto tem mudado muito, felizmente, né? E estão dando para as mulheres oportunidades, sim, diferentes do que as nossas colegas do século passado, do início desse século, tiveram, né, de contratempos, de dificuldades, agora estão sendo, eu não vou dizer que desapareceram as dificuldades, vou dizer que minimizaram. Aqui, bem recentemente, uma revista que eu recebo nos Estados Unidos, falando que nesta época da pandemia, que muitas posições de trabalho na área de saúde tinham sido perdidas nos Estados Unidos por causa da pandemia, e que quem perdeu mais eram as mulheres, né? Então, acho que na hora de cortes, as mulheres estão sendo mais cortadas, isso para o lado do trabalho em si. Então, só para ver a dificuldade. As mulheres têm filhos pequenos, não podem sair para trabalhar, então são as primeiras a serem cortadas, principalmente numa época em que não tem escolas abertas e que as crianças estão ficando em casa, né? Então, essa é uma preocupação a mais para todas nós. E eu vou agradecer aqui. Muito obrigada por me escutarem e dar meu agradecimento especial a essa escola, a Escola Paulista de Medicina, do qual me formei como graduando em medicina, depois na pós-graduação, em toda a minha vida acadêmica, eu devo muito a ela. Muito obrigada a todos. Posso voltar aqui, gente? Já acabei. E agora? Professora Emília. Oi, desculpa, é que ficou um pouco... Professora, como sempre você traz de uma maneira tão suave, suave e tão oportuna, um tema que é relevante hoje na medicina, não é? Por que nós, mulheres, ainda continuamos com as dificuldades de ocupar os postos que nos cabem, por conhecimento, por direito? Mas a boa notícia é que nesta academia as coisas são diferentes. Mas a melhor notícia é de que esta academia tem o dever de influir. Nós precisamos fazer deste modelo o modelo de conscientização da nossa sociedade. Eu acho que temas como este, a equiparação de oportunidades, os direitos iguais para todos, não interferem apenas na vida quando nós falamos em questões de gênero. Nós estamos falando das questões que envolvem as etnias, nós estamos falando nas questões que envolvem as pessoas com deficiência, mas eu acho que nada pode ser mais relevante do que esta questão de gênero, onde as mulheres passam pelas mesmas barreiras que os homens, percorrem os mesmos caminhos, mas na sua universidade ou na minha, nós ainda vemos um número pouco expressivo de mulheres em cargos de comando. E quando elas assumem, é sempre a custas de um sacrifício, de uma dedicação que não se cobra do gênero oposto. Mas, de novo, a boa notícia é que nesta academia nós temos o respeito e a parceria de todos, né? Os colegas entendem que neste mundo da academia, o que vale é o saber, o que vale é o compromisso com os valores da medicina. Mas nós podemos levar essa discussão mais à frente. Nós temos que levar essa discussão mais à frente. O nosso compromisso com os nossos netos, você lembrou bem, é o compromisso que nós já talvez não tenhamos superado, acho que melhoramos o trajeto dos nossos filhos, mas nós continuamos na mesma labuta para garantir o caminho
de um mundo mais solidário. E eu fico sempre encantada quando te escuto falar. É verdade isso, Emília, pela forma como você coloca as coisas, né? Na simpatia da sua colocação, que tem profundidade e tem conteúdo, sem nunca ser agressiva ou ser ressentida. Parabéns. Gostei da lembrança do nosso querido professor Edgar Atra. Quanta coisa boa, né? Que a gente já viu acontecer nesse mundo. São essas figuras que nos animam a persistir nessa jornada em defesa de uma saúde melhor para todos. Obrigada, viu, professora? Muito obrigada. Eu acho que, assim, muito obrigada pelas suas palavras. E eu acho que nós, na academia, eu acho que é o lugar onde menos sentimos esses preconceitos, né? Academia, e aqui nesta casa, ou dentro das outras associações também. Mas ainda, eu gostaria de até lembrar uma mulher que saiu agora a doutora Angelita Gama. Angelita. Angelita, temos que lembrar dela. Ela é uma grande, né? Uma grande mulher que foi capaz de enfrentar as dificuldades na sua época e se tornar titular, a primeira titular na área da cirurgia, não foi? E ela, tão batalhadora, que agora lutou e venceu o coronavírus também. Então, para Angelita, o nosso abraço, né? E são algumas opções de vida, né? Ela mesma, em alguma outra entrevista, disse que ela optou por seguir uma carreira e por se dedicar à medicina e à profissão, né? Esta é uma decisão que algumas mulheres tomam, né, e compreensível, mas para outros fica mais difícil essa divisão de ter família. Ela tem família, mas assim, optou por não ter filhos para se dedicar exclusivamente à carreira, não é? Essa é uma opção, mas eu acho que isso depende do foro íntimo de cada pessoa. Nós estamos aqui com o professor. Que bom que o Zé Luiz já voltou, porque ele corrobora com a nossa proposta de que os homens estão sempre ao lado das mulheres. Não são as mulheres que estão ao lado dos homens. Olha, Emília, é uma delícia ouvir você falar. Você sabe disso, você sabe que você tem essa incrível facilidade e que a forma como você aborda. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. A nossa academia está em festas hoje. Muito obrigada. Eu gostaria de acrescentar algo ao que Dinamara disse, é que nós estaremos sempre ao vosso lado. Vamos, pelo menos, tentar acompanhá-las. Por favor. Eu acho que, assim, homens e mulheres, né, têm as mesmas capacidades, e eu acho que tem as mesmas, dentro da academia tem as mesmas oportunidades. Mas quando eu falo, e aí essa discussão, várias pessoas, né, por que a gente não se apresenta? Na verdade, muitas vezes não é porque tem preconceito, então não deixam. Muitas vezes as mulheres, tem uma vaga para um cargo, não se apresentam mulheres. Mas aí vem a pergunta anterior, por que não se apresentam, né? Eu acho que esta onde nós devemos melhorar. Quer dizer, vamos estimular mais, dar mais condições. E os homens atualmente estão realmente ajudando mais. Eu vejo pelo meu filho, pelo meu genro, que eles têm uma participação ativa muito diferente dos que tinham da sua geração, Zé Luiz. E acho que isso dá uma oportunidade para as mulheres atuais de progredirem mais, enfim, profissionalmente também. É evolução, é uma boa evolução. Uhum. E, na verdade, a conquista de espaços, ela precisa ser feita de uma maneira suave, sem que a gente... os espaços precisam se alargar. Não se trata de tomar espaço do outro, mas os espaços se alargarem para caberem todos. E quando a gente constrói um mundo onde todos têm a oportunidade de se expressar,
certamente o mundo plural é melhor, é mais rico, ele traz mais bons frutos e bons resultados. Eu admiro muito essa juventude que você se referiu, do seu filho, do meu filho, aonde o respeito à diversidade em qualquer nível é privilegiado, é parte deste DNA. E aí eu sempre lembro de uma questão, uma frase famosa, que não é minha, mas que faz muito sentido e reflete muito bem isso, né? 50% do mundo é feito são mulheres. Os outros 50% são filhos das mulheres, né? Então, se nós soubermos educar nossos filhos, o mundo será melhor. E olha, ontem, até conversando com a doutora Marilena, nós estamos comentando que nós que somos tão pró-ativas como mulheres, talvez não tenhamos criado nossos filhos. Quer dizer, é interessante, porque a gente espera que os homens ajam de forma diferente. Mas será que nós, como mulheres, criamos nossos filhos para que eles tenham uma cabeça diferente? Ou ainda perpetuamos um pouco do tipo, tem filho e filha, aí você fala para a filha, ajuda a mamãe, mas o filho não ajuda, e aí fica lá sem precisar de ajudar. É uma coisa que é cultural e sem querer, nós mulheres, mães, continuamos perpetuando esse tipo de comportamento, inconscientemente ou não, né? Mas eu acho que é uma coisa que é importante, porque nós ocupamos espaços que hoje eles entendem e aplaudem, que são espaços de uma mulher que eles admiram, a mãe, a irmã, a esposa. E eu acho que o exemplo ele é muito forte e ele é muito transformador. Ele é mais do que o discurso. Eu acho que o fato de nós estarmos presentes hoje no evento da ciência, nas questões que envolvem o mercado, mas não perdemos de vista a necessidade de estar próximo da família, também ajuda essa geração a enxergar que tem que ter espaço para tudo. Se a gente quiser ser um ser completo, um ser pleno, não é? Eu acho que isso também vale para dizer, assim, é uma coisa bem pessoal minha, mas quando eu assumi como titular, e não era nem a diretora, era titular num mundo que tinha muitos titulares só homens também, e eu me sentia com a minha história de vida, de ter sido mais pobre, de ter tido menos experiência. Só para você ter uma ideia, a primeira viagem que eu fiz para o exterior, eu estava na pós-graduação, fui apresentar minha tese em Buenos Aires. Eu nunca tinha saído do Brasil antes, né? Então, são diferentes histórias de outras pessoas que viveram fora, que sabiam. Então, aí sim, falta um pouquinho daquela temeridade de você entrar para um círculo diferente. Né? Então, aí eu não estou falando de homens e mulheres, estou falando de todos, mas que às vezes nos sentimos um pouco... Será que estou preparado para subir aquele degrau? Será que estou preparado para enfrentar aquela turma que é tão diferente, que tem uma história diferente de vida? Eu me sentia, muitas vezes me perguntei isso, né? Depois se acostuma e fala que as pessoas são iguais, independente das histórias. Mas não ter frequentado uma coisa, né, do tipo assim, eu nunca fui ouvir uma orquestra até vai ser muito grande, até eu poder ir com minhas próprias condições, porque não era de uma família que tivesse isso. Então, assim, são, às vezes, vivências que nos fazem falta e nos deixam um pouco... eu não vou dizer com falta de confiança, mas é assim, realmente um pouco temerosos de progredir, de ir para um ambiente um pouco diferenciado. Eu acho que isso segura, não as mulheres somente, mas homens e mulheres que têm esta condição um pouco menos favorecida de história de vida. Mas só para dizer para todos, então, que também não se acanhem por isso, né? Que todos podemos ter diferentes histórias e, por isso mesmo, contribuir de forma diferente. Eu agora vejo os alunos que têm de cota, né? 50% dos alunos da cota da Unifesp são 50% dos alunos entram pelas cotas, e eu sei da dificuldade, eu entendo essa dificuldade por ter passado uma coisa meio parecida com isso, né? Então, eu acho que a gente tem uma vivência e tem uma capacidade de ver, de entender, de compreender diferente de quem não teve essa vivência. Mas eu acho que todos têm o direito... Você acabou de responder a pergunta do nosso colega José Carlos Machado, que postou aqui uma pergunta muito interessante e que eu acho que você já respondeu,
falando sobre o que caracteriza uma mulher que consegue chegar a essa posição, a disputar os espaços. E é exatamente o que você falou, o que você acabou de falar. Eu acho que a gente tem um mecanismo interno que nos impulsiona, mas a gente precisa ter um ambiente acolhedor. E claro, as dificuldades vão existir sempre. Mas o tamanho da dificuldade, quem faz somos nós, né, Emília? É. E acho que ter essa perseverança, né? Não pode, na primeira dificuldade, desistir, né? Eu acho que das coisas ruins, das dificuldades, temos que ter o aprendizado. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho fundamental para todos, independente de gênero. Acho que nós estamos encerrando por aqui. Eu queria passar a palavra para o nosso presidente, esse presidente maravilhosamente charmoso, como sempre. É um gentleman em qualquer situação. Olha, Emília, uma das coisas boas desta academia é essa convivência. Ela é cercada de aprendizado, de afeto, de estímulo. Cada pessoa aqui tem uma história interessante que compartilha com a gente e traz para o nosso espírito, para a nossa alma, uma vontade imensa de continuar construindo. Você é muito bem-vinda e eu tenho certeza que você vai fazer parte de forma notável desse grupo aqui. Um beijo, minha amiga. Foi muito bom estar com você. Muito obrigada, professora Linamara. Eu também te admiro muito de toda a sua história de vida, de tantas coisas que você fez nesta vida e nessa profissão, e você como pessoa, né? Muito obrigada pela sua amizade, pelas suas palavras. Vou falar aqui do nosso presidente, que eu conheço há tanto tempo, e vou contar que fez as anestesias de todos os meus partos. Somos muito amigos há muito tempo. Muito obrigada pelo convite, professor José Luiz Gomes do Amaral, e parabéns pela sua atuação em todas as suas presidências, né? Você ocupa 2 presidências, é muito importante. E eu aqui de público queria apoiá-lo, né, para a sua nova gestão junto à PM. Tem todo o meu apoio, eu sei quanto você tem trabalhado para esta associação, para a Associação Paulista de Medicina, que eu estou dizendo. Muito obrigada. Olha, Emília, Linamara, eu vos agradeço. Fazer parte da Academia de Medicina de São Paulo é um privilégio, é um imenso privilégio. O privilégio de conviver com pessoas como vocês, o privilégio de conhecer novos colegas que nos trazem suas experiências, suas histórias, ricas histórias de vida e assim nos enriquecem. É um privilégio, é um prazer, mas é uma imensa responsabilidade. É uma imensa responsabilidade porque em situações como essa nós somos obrigados a refletir sobre aqueles que nos precederam. Isso também faz parte dos objetivos da academia. Eu respondia outro dia a um confrade, querido amigo, Nelson Proença, que me cumprimentava pelo final da gestão aqui na Associação Paulista de Medicina, e eu exatamente disse a ele, e vou repetir aqui, olha, Nelson, essa posição é uma posição que nos permite ver a medicina em uma condição privilegiada, de um ponto onde você a pode ver com extensão e profundidade. Porém, refletir sobre vocês que nos precederam, no caso o Nelson, é muito importante. Nós aqui podemos ter uma ideia das dimensões intelectuais, das dimensões humanas que vocês têm e do trabalho que vocês realizaram, da resiliência que vocês nos mostraram. E agora, olhando para o legado que nós recebemos, nós nos sentimos absolutamente obrigados e prazerosamente obrigados a tentar fazer o mesmo para aqueles que vão nos suceder. Aqui vale uma história de um confrade também muito querido, o Guido Palomba.
lá pelos anos 90, fim dos anos 90, nós começamos a explorar as pinturas, as obras de arte que nos haviam sido deixadas por alguns colegas que construíram esse acervo. Esse acervo artístico aqui da Associação Paulista de Medicina, ele foi construído sob a batuta do Ernesto Mendes e para decorar um novo prédio da Associação Paulista de Medicina, esse prédio onde nós estamos, que abriga a Academia de Medicina de São Paulo também. E nós olhamos todos aqueles quadros, aquelas pinturas maravilhosas, tão expressivas da arte e da cultura do nosso povo paulista aqui. E o Guido e eu assumimos um compromisso, que a Associação Paulista de Medicina, todos os anos, iria buscar incorporar em seu acervo obras, pelo menos uma obra, tão expressiva como aquelas que ali estavam e que eram o legado que nos foram deixados. E em função da perseverança e do talento do Guido, nós conseguimos fazê-lo sem interrupção. E agora, esse ano, nós inauguramos uma segunda pinacoteca. Uma segunda pinacoteca que reúne esse acervo de algo como 20 anos, de uma coleção muito bem, vamos dizer, administrada pelo Guido. E essa pinacoteca ainda não foi inaugurada em festa, porque as festas estão relativamente restritas nesse momento, mas ela terá o nome Pinacoteca Sala Guido Palomba. Não poderia ser diferente disso, né? Então, da riqueza em cultura, em obras de arte, nós temos, sobretudo, a riqueza das vidas daqueles que integram as nossas instituições. E aqui a Emília deixou bastante claro o que é uma vida rica, o que é uma vida que merece ser contada, o que é um modelo que muito merece ser seguido. E, portanto, Emília, é um enorme prazer, é uma grande satisfação ter a sua proximidade, particularmente tê-la como confrade nesta nossa Academia de Medicina de São Paulo. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos e até a próxima tertúlia.